Oi, gente. É uma alegria estar com todo mundo mais uma vez aqui na República Agro. E hoje, para a gente desmentir uma certa lenda que existe no Brasil, de que faltam lideranças novas da política brasileira, falta gente competente e séria na política brasileira. Quero desmentir essa falácia, apresentando para vocês hoje um extraordinário líder, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Correia Riedel, que é governador do Mato Grosso do Sul. Ele não só é um líder no seu estado, como nacional e, sobretudo, líder do nosso setor, da agricultura. O Riedel é formado em Ciências Biológicas, no Rio de Janeiro, mas ele fez mestrado em zootecnia pelo Unesp de Jaboticabal, onde eu fui professor durante muitos anos. Especializou-se na área de gestão empresarial pelo Getúlio Vargas, gestão estratégica na França, pelo Instituto INSEAD. Então, é um homem com uma formação acadêmica forte, mas raízes no agro. Isso é o que importa para nós. Tanto é verdade, fazendeiro, aí Maracaju, no Mato Grosso do Sul, o Eduardo Riedel foi presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul. Um papel espetacular. E nesse período foi dirigido também à CNA, foi membro da diretoria da CNA. Então tem um papel importante no agro brasileiro. E é a liderança máxima da nova safra de governadores brasileiros, um papel espetacular do Mato Grosso do Sul. Governador, uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso República Agro. Bem-vindo aqui. Tudo bem, governador? Tudo bem, Roberto. Primeiro, agradecer a você pelo convite. A alegria é minha poder fazer esse bate-papo aqui com uma pessoa que eu admiro tanto, me ensinou tanto, aprendi muito contigo, né? E nessa trajetória que você colocou aí, a gente vem aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, dedicando tempo integral, vida integral, a construir um estado cada vez melhor, uma vida cada vez melhor para as pessoas, e muito pelo agro, né? Onde eu sou a sexta geração, né, de uma família do agro, e que acabei entrando na política aí por várias razões, você já mencionou, né, pela Federação de Agricultura, própria CNA, né, que me alçou a concorrer a um cargo, na primeira eleição de governador, e fui bem sucedido, né, acabei ganhando. E hoje estou aqui com essa missão muito honrada de conduzir os destinos do nosso estado. E com muita competência, viu, governador? Olha, a sua vida para o governo, para a política, uma vida interessante. Sendo um líder rural fundamental no seu estado e no Brasil, assumiu a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do Mato Grosso do Sul por 6 anos. E depois virou secretário de Infraestrutura, até se candidatar a governador e ganhar a eleição para governador. Então, a sua visão no estado, na área estratégica, na área de estrutura, é uma visão fundamental, conhece profundamente o seu estado. Então, eu queria lhe perguntar, começar a nossa conversa, governador. O Mato Grosso do Sul é um estado com clara vocação agrícola, agroindustrial, agropastoril, com um sucesso enorme nessa área. Então, a pergunta é, como é que o governo do estado, pode ajudar a ampliar esse processo natural num estado tão bom como o Mato Grosso do Sul? Roberto, na sua pergunta, você já dá um pouco a ênfase da resposta, né? O processo é natural. Quando a gente fala assim, não vamos remar contra a natureza, né? A gente olha para dentro do nosso estado e consegue enxergar muito bem os nossos fatores críticos de sucesso, onde nós somos mais competitivos. E foi justamente isso que nós nos propusemos a fazer. Primeiro, trabalhar dentro da estrutura da máquina pública, fazendo o dever de casa. Eu fui secretário por 6 anos, como você falou, num momento do país, de 2015 a 2021, onde a falência praticamente dos entes públicos era muito grande, principalmente durante 2016, 2017, até 2018. Depois veio uma pandemia. Quer dizer, naquele período, 23 estados, imagina, deixaram de pagar a folha de pagamento em dia, né, durante 2016 e 2017. Então, imagina o tamanho desse desafio. E eu fui em 2015 convidado para ser secretário, justamente com a missão de ajudar a organizar essa estrutura pública. E foi, sem dúvida nenhuma, o maior desafio da minha vida, né? E aí você tem que fazer grandes enfrentamentos. Passamos por greves, passamos por discussões acaloradas, votações importantes na Assembleia, mas com o único objetivo de reformar aquilo que estava posto para poder gerar mais eficiência para o Estado. E os trabalhos começaram, os resultados começaram a aparecer
logo depois da pandemia, porque nós conseguimos sanear essa máquina pública para poder gerar resultado para investir. O que é um investimento? Para ganhar eficiência. Quando você investe em infraestrutura, principalmente no estado como o nosso, você dá mais competitividade. E a nossa visão clara era conseguir atrair o empresariado para cá dentro dessa área que nós somos muito competitivos. A partir de uma base sólida do agro, você agroindustrializar. Isso você precisa, para isso você precisa de infraestrutura e logística. Então, é um programa muito robusto, de pavimentação, de estradas, de concessões, começando as ferrovias agora. Semana passada estava no Uruguai destravando a hidrovia, talvez a primeira concessão hidroviária do Brasil. Isso você faz com o recurso de investimento. Hoje, o Mato Grosso do Sul ele investe algo em torno de 18% da receita corrente líquida do Estado. É um recorde absoluto do Estado, alguns poucos estados conseguem isso. Mas essa história ela começou lá atrás, na organização do ente público. E aí sobra a condição para você investir na nossa educação, na saúde, na melhoria permanente dessas políticas públicas para ajudar a elevar o nível de serviço da população. E quem vai dar essa oportunidade é o capital privado. É o crescimento, o desenvolvimento, cresceu 6,8% no ano passado. Isso significou o terceiro maior crescimento do país. Esse ano a gente está acima da média, muito acima da média brasileira, apesar da quebra de safra, mas já tem uma matriz diversificada, uma economia que ela sente às vezes a safra de grãos, mas a de cana vai bem, papel e celulose indo muito bem, proteínas animais de maneira geral, um parque frigorífico muito robusto e crescendo em suínos e aves. Então a gente conseguiu fazer essa atração, taxa de desemprego muito baixa, 3,8%, também a terceira menor do Brasil. Isso faz com que o Estado ele siga uma trajetória de resultado positivo para a população e de competitividade para as empresas. Governador, falou sobre o tema de papel e celulose. Foi um setor que explodiu no Mato Grosso do Sul nos últimos 10, 15 anos, mas principalmente nos últimos 5 anos sob o seu comando. Mas também o setor energético avançou demais com álcool de milho, álcool de cana-de-açúcar, biodiesel. Como é que você fez para atrair essa turma e vai manter essa atração, governador? Pois é, Alex, aí tem duas linhas. A primeira que outros estados também têm, que é o chamado incentivo fiscal. Quando você troca imposto por emprego, como é que funciona isso? Olha, a crédito otorgado, a empresa vai investir. Então, os equipamentos para investimento, você abate o ICMS ou o imposto daqueles equipamentos. E as empresas depois elas não precisam pagar o ICMS devido porque vai abatendo aquele equipamento. Essa é uma linha e muitos estados fazem isso, até São Paulo, de certa forma, está fazendo isso. Isso vai acabar com a perspectiva da reforma tributária. Outra linha é essa capacidade de investimento. Às vezes uma indústria chega e fala assim, olha, nós vamos colocar aqui em tal cidade, mas eu precisaria pavimentar 200, 150, 300 quilômetros de rodovia. Eu preciso de amenizar o impacto que nós vamos ter na sociedade daquele município, com habitação, às vezes com um novo hospital, com uma escola. O Estado ele tem condição de responder a isso. Todas as empresas que vieram, nós assinamos acordos formais, onde o Estado gera uma contrapartida de investimento obrigatório, que já era uma responsabilidade do Estado, mas que a gente está atendendo prioritariamente essas indústrias, porque elas estão colocando ali algumas dezenas de bilhões de reais, atraindo pessoas, trabalhadores, muitas cidades, às vezes, pequenas para atender a demanda dessas indústrias, então vindo pessoas de fora, qualificação é fundamental, e aí estruturando as boas parcerias com o setor privado, seja o Sistema S para qualificação, o próprio IBAR, no caso do papel e celulose, liderado pelo Paulo Arthur, também um amplo trabalho conjunto para não só qualificação, moradia, esses aparelhos sociais importantes para dar condição da empresa se instalar. Então é realmente um ambiente de negócio favorável. Outra coisa, lá em 2015 a gente reestruturou o governo e eu coloquei
agricultura e desenvolvimento econômico junto com o meio ambiente. Aqueles prédios separados, grupos separados, o que um falava, o outro contestava, muitas vezes só por uma questão de discordar do processo, nós juntamos tudo isso, colocamos numa mesma mesa e com muita responsabilidade nós vamos ganhando tempo de resposta. É inadmissível o empresariado que vai colocar um recurso alto, esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos uma licença. Então, tudo que o Estado puder chamar para si em termos de licença e com muita responsabilidade acelerar esse retorno, falando claramente, olha, empresa, você precisa melhorar isso, aquilo, isso dá, isso não dá. A gente tem feito porque ganha principalmente a economia com total responsabilidade ambiental. E gerar prioridade. Os incentivos fiscais, eles são colocados para alguns grupos de atividade, para qualquer empresa dentro daquelas atividades. Dentro daqueles conceitos que você mesmo fala, é muito importante, o Brasil dá aula nisso, transição energética, segurança alimentar, sustentabilidade, tem prioridade nos incentivos. São segmentos que eu sei que vão vir para cá e aqui serão competitivos. Não geram investimento artificial no longo prazo do ponto de vista de competitividade, senão a gente vai ter problema lá na frente. Foi assim que a gente foi criando esse ambiente de negócio que hoje é reconhecido muito favorável para os empreendedores que vêm para o Mato Grosso do Sul. Beleza, governador. Resumo da ópera. Um Estado que apoia e estimula, sem interferir. Parabéns, governador. Na última fala sua, fez uma referência entre a questão ambiental e da produção agrícola. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. Quando a gente voltar, quero tocar nesse tema, porque o Mato Grosso do Sul tem o santuário que eu adoro, que é o Pantanal. Daqui a uns segundinhos, vamos falar desse negócio do meio ambiente e do Pantanal. Até já, governador. Obrigado. Oi, gente. No República Agro de hoje, nós estamos conversando com uma figura extraordinária, uma promessa da política brasileira, que é o governador Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, fazendo um trabalho espetacular no Mato Grosso do Sul. Governador, na primeira parte da nossa conversa aqui, a gente falou do geral do Mato Grosso do Sul, mas numa das perguntas, fez uma posição importante. No seu mandato, lá como secretário de Estado, juntou o meio ambiente com a agricultura para trabalhar todo mundo junto, que é um tema central. O Brasil hoje, ainda mais com a COP30 no ano que vem, o Brasil tem lá a questão ambiental com muito critério. E o Mato Grosso do Sul tem esse patrimônio mundial maravilhoso, que é o Pantanal. Como é que você conciliou meio ambiente, agricultura, prática produtiva no Pantanal? Muito bem, Alberto. Acho que esse tema ele foi muito explorado de uma maneira negativa por muitos anos, colocando o meio ambiente de maneira antagônica ao próprio setor da produção agropecuária, ao desenvolvimento. E não precisa ser assim, nós estamos mostrando isso aqui. De que maneira? Primeiro, como eu disse, vamos colocar todo mundo na mesa. O Pantanal ele ocupa praticamente 1/3 do território sul-mato-grossense. E quando a gente fala de meio ambiente, eu sempre digo que a gente tem 3 grandes eixos. O eixo do balanço de carbono das atividades, que é um dos principais, toda essa discussão de gases de efeito estufa, emissão e tudo mais. O outro eixo é biodiversidade, que é o que você garante através da preservação de áreas dos biomas brasileiros para manter aquela biodiversidade presente naquele bioma. E o outro é a água, tão importante quanto, que é básico e essencial para a humanidade. O que a gente tem feito, e aí quando a gente fala do eixo, balanço de carbono, é fazer a mensuração. E aí o Brasil, ele, pela agricultura tropical, pelo nível e pela característica da industrialização que a gente sofre, vamos falar de etanol de milho, desde o plantio de milho, segunda safra, plantio direto, fixação de carbono no solo, isso vale para a soja também, para a cana, totalmente mecanizado, sem emissão de carbono por incêndio,
né, um social ajustado, com a característica que o setor tem. Quando a gente fala de floresta plantada, você quer a indústria carbono negativo como floresta, você planta uma mudinha, passa 7 anos capturando carbono, depois você pega aquilo, gera energia, processa isso em celulose, que vira papel, papelão, acartonado, toda essa cadeia produtiva, com esse carbono fixado dentro daquela área. Então, são todas as áreas da agropecuária brasileira que, sendo processadas de maneira adequada, você tem um balanço de carbono extremamente favorável em relação ao que se compara no hemisfério norte, por exemplo. No caso da biodiversidade, é garantir que a gente mantenha as nossas reservas. Você tem um Código Florestal brasileiro, né, que é extremamente rígido, que a gente garante a manutenção do que está posto na lei, e no Pantanal, o que nós propusemos foi chamar para a responsabilidade do Estado. Avisei isso à ministra Marina. À época, ela falou: o governador não tem mais condição, se a gente tem um arcabouço legal, tal, o governo federal interferir. Eu comuniquei com a ministra e falei: ministra, nos dê um crédito. Isso foi em setembro do ano passado. Em dezembro, nós aprovamos uma lei na Assembleia que satisfez produtores e preservacionistas, ONGs, quem tem uma atuação mais forte dentro da preservação, né? Mantendo aquilo que o Pantanal é e por uma premissa muito simples. O Pantanal é 84 há 300 anos. Tem 84% do seu bioma preservado. Se a gente garantir a manutenção daqueles espaços que dificilmente cabem em qualquer tipo de atividade agrícola, e no Pantanal não cabe, mantendo a pecuária do jeito que ela veio sendo praticada com melhorias técnicas que só favorecem o meio ambiente, a gente garante a preservação do bioma, e é isso que foi colocado na lei. Então, a gente, com muito diálogo, muita conversa, muita transparência, conseguiu levar o arcabouço legal para a Assembleia Legislativa, votar, e hoje é o que está vigente em relação ao bioma Pantanal. Parabéns, governador, porque isso é uma vitória extraordinária. Eu vou emendar com a outra questão, né? Depois dessa discussão do setor privado, eu vou para a Assembleia Legislativa. Então, a minha pergunta é a seguinte: o governador é técnico, tem uma formação técnica, e, portanto, tem um secretariado técnico, tá certo? Como é que se relaciona com a Assembleia Legislativa, que é um viés mais político, para conseguir coisas dessa natureza? Como é que é esse relacionamento, governador? Olha, aqui está muito bem, viu? Eu costumo dizer que eu tenho sempre à disposição de conversar. É claro que muitas vezes os interesses políticos eles vão se colocando ao longo do tempo, né? E sempre que há uma divergência, vamos pôr na mesa. A gente estabeleceu alguns combinados muito claros aqui, né? O dia a dia da Assembleia, a gente tem a Casa Civil, que tem uma pessoa que é fruto da Assembleia, é uma pessoa experiente. O nosso líder do governo é um líder extremamente experiente dentro da Assembleia Legislativa e que conduz essas discussões políticas dentro da Assembleia para que a gente priorize o Estado, independente de posicionamento político. Veja, eu na Assembleia hoje tenho apoio do PT e do PL, né, as duas vertentes, e eu discuto o resultado, eu discuto o projeto, eu discuto aquilo que nós temos premissa dentro do nosso plano de governo. Isso é uma coisa importante. O nosso plano de governo ele foi feito de uma maneira a que representasse um plano estratégico para o Estado. Depois eu até vou te mandar um aí, Roberto, para você dar uma olhada. E eu sigo ele ipsis literis. E ali agradou pelas premissas tanto alguém que tem o posicionamento da necessidade da educação, do apoio social, da saúde, como alguém que quer ver o Estado crescer, se desenvolver com absoluta responsabilidade. E a gente tem executado isso. Eu converso, né, com uma bancada, com outra, claro que tem divergência, tem discussão, isso é natural, mas tem um grupo que atua na política e que tem bastante experiência para poder também fazer essa discussão sempre com o primeiro propósito, o Estado de Mato Grosso do Sul e o resultado da sua gente. Governador, interessante essa conversa. Quer dizer, é perfeitamente possível compatibilizar uma visão técnica, desde que seja pró-desenvolvimento do Estado, com a questão política e fazer as coisas independente da ideologia. É o ideário, não é a ideologia que funciona. Né? É isso aí. Eu acredito nisso fortemente.
né? Eu tenho convicção, porque eu converso com qualquer partido, de qualquer espectro ideológico, aponto as minhas discordâncias. Por exemplo, tem algumas questões aqui que a gente não tem como aceitar. Direito de propriedade privada. Vai ter invasão, vai ter isso. Olha, não tem como aceitar. Agora, isso não significa que nós não vamos apoiar a agricultura familiar com tecnologia, com assistência técnica, com apoio a crédito, com o melhor caminho a ser tomado, com infraestrutura para dar competitividade. A mesma demanda de uma agricultura de maior escala, ela também existe para a agricultura familiar, que às vezes tem menos condição. Né? Os conceitos se misturam muito e as pessoas estão muito vinculadas a um discurso. Mas a gente tem que ir quebrando isso aos poucos, porque não é o que representa a realidade, não é conta. Então a nossa política pública, ela tem que alcançar a todos, mas você resguarda algumas premissas que não cabem mais no mundo de hoje, não tem mais espaço. E a gente não tem, nem na esquerda, nem na direita, segmentos aqui que querem impor, né, uma agenda que não cabe mais na vida da sociedade. Quando a gente montou o secretariado, uma coisa eu deixei claro, até porque era uma eleição improvável, no final a gente teve todas as forças políticas tradicionais do Estado contra e nós ganhamos uma eleição. E eu falei, olha, eu vou montar um secretariado sem indicação partidária. Né? Depois a gente pode discutir o preenchimento de algumas vagas, cargos, normal, olhando o currículo, avaliando a competência de cada um. Mas todos do time do primeiro e segundo escalão estão focados em gerar resultado para as pessoas e todos aprenderam a lidar com a política no diálogo, na conversa, mostrando as coisas, que é importante também. Não existe governo só técnico ou governo só político. Você tem que ter as condições políticas para aplicar a boa gestão, a boa técnica. Governador, conversa está ótima, eu tenho que ir acabando porque o nosso tempo está escuro. E terminando por aqui. Então, eu preciso fazer uma pergunta pessoal, governador. Eu fui ministro, e como ministro tive que largar tudo que fazia, na atividade privada, como agricultor, como produtor rural, larguei tudo, entidade de classe, tudo. No seu caso, você é um agricultor exemplar, reconhecido, inclusive internacionalmente, como uma das 100 autoridades emergentes do Brasil, lá atrás. Um homem que se preocupa com a educação na fazenda, eu sou testemunha disso, com seus funcionários. É possível, conseguiu capitalizar o trabalho como governador do Estado com o tomador de conta de fazenda, ou esse negócio não teve mais jeito? Olha, Roberto, a pergunta é difícil mesmo, e é um desafio gigante. Você fala assim, não, está tudo certo, eu estava mentindo para você, viu? É um desafio muito grande, é possível, a gente está numa, como eu vou falar, numa fase intergeracional, né? É uma sociedade, somos 3 irmãos, meu irmão fora do país, minha mãe em outro estado, estou aqui, sempre eu estive à frente desse processo. A gente tem um grupo e uma equipe muito profissional, né? Eu sou muito orgulhoso do time que nós montamos à frente dos nossos negócios. É um negócio diversificado, nós temos cana-de-açúcar, grãos, leite, pecuária de corte, frango, mas esse time conduz com muita competência. É claro que está fazendo falta a presença, né, de um sócio do grupo dentro e junto com a equipe. Eu estou tendo dificuldade de estar próximo, né? Mas são fases também. Os meninos, como eu chamo, e as meninas, né, estão vindo aí para poder ajudar nesse processo e a gente mesmo se desdobra para atender o que pode. Mas o nosso time é muito competente, tem levado adiante aí a nossa missão de produzir no dia a dia, né, com competência, com resultado positivo. Mas sem dúvida nenhuma foi um desafio e é um desafio muito grande na vida pessoal da gente. Governador, muito obrigado por essa conversa, viu? Me dá um segundinho, me dá um recado final antes de voltar para a sua pessoa. Olha, gente, eu espero que essa entrevista nossa, essa conversa nossa, com o governador Eduardo Riedel, tenha mostrado para vocês todos que estão nos ouvindo aqui como não se pode desistir do nosso país. Como a esperança tem que prevalecer. A gente ouve um homem jovem, competente, tecnicamente bem formado, preocupado com o povo, com a sociedade, com o Estado, com o país, de verdade, não fazendo discurso demagógico com a polícia, não, trabalhando de verdade com a sociedade, com as instituições privadas, com o parlamento, atendendo a todos os políticos. Isso é líder político.
Então, eu quero deixar aqui, governador, meus parabéns pelo seu trabalho, cumprimentá-lo enfaticamente e dizer mais. Número 1, conte comigo sempre. Estou ao seu lado porque for necessário. Número 2, não tenha dúvida. Eu sou crente da sua competência e espero, sinceramente, que o seu trabalho como governador do Estado transfira-se para uma posição muito maior. Grande abraço, parabéns, muito obrigado, governador. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço essa oportunidade. Você sabe que eu sou seu fã pela sua história, né? Admiro muito toda a sua trajetória, aprendi muito contigo e para mim é um orgulho poder estar aqui falando contigo hoje. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Até, gente. Até a próxima, se Deus quiser.